Giração Jornal, terça-feira, boa noite, bem-vindos. Corrida para o Mundial, Seleção Nacional de Futebol perdeu para congénere de Cabo Verde e falhou a jornada de qualificação. Subida do preço do gasóleo para 300 kwanzas o litro. Reações acontecem hoje na voz de transportadores de carga e mercadorias diversas. Água em Luanda, dificuldades no fornecimento e o grito de socorro da população em algumas zonas. Quarta sessão do julgamento. Tribunal Supremo rejeitou o pedido de contraditório da defesa dos generais Dino e Copelipa. Lunda Sul terminou a jornada de trabalho do Presidente da República. A agenda hoje foi dominada pela inauguração de circular de Saurimo. Alerta da Organização das Nações Unidas sobre mortalidade infantil. Corte nos financiamentos periga a continuidade da redução. Girassol Jornal, terça-feira. Vamos informar. Bem-vindos. Outra vez, boa noite. Começamos com a derrota da Seleção Nacional de Futebol, que acaba de perder com a sua congénere de Cabo Verde, em partida referente à sexta jornada da Zona Africana de Apuramento ao Mundial 2026. O jogo foi disputado no estádio 11 de novembro e terminou com o resultado de 2-1. O Estádio Nacional 11 de novembro foi palco do jogo Angola-Cabo Verde. Os minutos iniciais do encontro foram intensos, com as duas formações a procurar impor o seu jogo. A formação cabo-verdiana ganhou confiança e importunava a baliza do keeper angolano, tendo chegado ao golo antes do intervalo, aos 45+2, por intermédio do avançado Livramento. Angola entrou melhor e chegou ao empate no lance de bola parada. Passe de Fred e Gelson Dalla fez o golo que levantou a nova catedral do futebol nacional. Quando tudo parecia que os ventos estavam a nosso favor, eis que os tubarões ampliaram o placar. Novamente, Livramento a bisar aos 63 minutos. Pedro Gonçalves colocou toda a carne no assador, de forma a mudar o rumo dos acontecimentos. Os jogadores doaram-se e procuravam o tento de empate, que, infelizmente, para nós não surgiu. 2-1 foi o resultado final. Feitas as contas, Cabo Verde lidera o grupo D com 13 pontos. Já Angola é quarta classificada com 7 pontos. Ora bem, a derrota da Seleção Nacional de Futebol. O país falha sim a qualificação para o Mundial 2026. Tenho comigo o Aniceto Moquinto, é comentador desportivo residente. Bem-vindo, Moquinto, ao Girassol Jornal. Boa noite, companheiro. Boa noite a si, telespectador. E hoje para olharmos para este dissabor. É verdade, uma derrota que de alguma forma começa a desenhar um futuro mau para Angola naquilo que tem a ver com o apuramento. É verdade que matematicamente ainda temos possibilidades, faltam 4 jogos por se realizar. Vamos fazer agora em agosto, no dia 31, um jogo em Luanda diante da Líbia e depois na primeira semana de setembro temos um jogo também diante das Ilhas Maurícias e aqui penso que temos que procurar inverter o cenário, capitalizar ao máximo os jogos em casa, de forma a recuperarmos alguns pontos, porque no mês de outubro vamos terminar a nossa odisseia fora de portas, vamos primeiro para Eswatini e depois vamos terminar na Líbia. E é importante nos 2 jogos a seguir, tentarmos ganhar, de forma a mantermos então a chama acesa de qualificação. Agora, indo um pouco para aquilo que foi o filme que acompanhamos até instante, dizer que tivemos muito mal na abordagem desse jogo. Não quero aqui trazer outros elementos que têm a ver, se calhar, com a própria organização em si, mas convenhamos dizer que abordamos muito mal o jogo, entramos para este jogo com algum grau de ansiedade, que a nossa equipa, e viu-se, era visível nos atletas quererem resolver a coisa muito mais cedo e penso que os níveis de ansiedade foram elevando-se e
o golo não aparecia e a seleção cabo-verdiana foi ganhando confiança. Isto tem muito a ver com o esquema que foi escolhido pelo técnico? Bem, o esquema de atuação. Eu penso que a questão do esquema não tem nada a ver. O que conta mesmo são as próprias dinâmicas do jogo. É importante aqui dizer que nós estivemos mal, tanto a nível da própria organização defensiva como a nível da organização ofensiva. Por isso é que eu digo que, de forma geral, tivemos mal no jogo. Não tem aqui algum setor em que nós vamos dizer que esteve melhor que o outro. Falhamos substancialmente a nível do meio-campo. O meio-campo não teve capacidade suficiente para produzir o jogo com qualidade para o ataque. Dali eu ter dito que a nível da própria organização ofensiva também tivemos mal. E a nível da organização defensiva, o meio-campo não participou do processo defensivo, não ajudou. Se reparar, os 2 golos da Seleção Nacional acontecem todos no corredor central, o que é mau, o que significa que os médios interiores não participaram do processo defensivo. Por isso é que nós víamos... Mas está a falar de fatores que não podiam ser corrigidos ainda ao longo do jogo? Podiam, sim senhora, podiam ser corrigidos, tanto é que penso que no desespero, inclusive, o treinador, na entrada da segunda parte, retirou Maestro, que, no meu entender, não era dos jogadores que estava tão mal no jogo. É verdade que Maestro e Fred pisam quase lugares semelhantes, mas é uma questão do treinador orientar quem deve ir, quem deve ficar. Isso é algo que se faz. Eu penso que aquela substituição foi precipitada ou foi feita de forma muito cedo, podia esperar-se um pouquinho, o desenvolver do jogo, porque até estávamos em desvantagem, mas o treinador entendeu que era importante colocar mais um jogador de ataque, mas os jogadores de ataque, os jogadores de área só têm sucesso quando o meio-campo ou as alas produzem futebol para eles, e isso não estava a acontecer. Apesar de Quito, de termos entrado a perder, a segunda parte parece ter reacendido aquela esperança com o golo marcado da Seleção Nacional. Exatamente, reacendeu uma esperança. Preciso dizer que de todos os males, e a olhar para o jogo anterior que nós já havíamos feito, a seleção tem capitalizado bem as situações de bola parada. Vimos no jogo anterior o golo surgiu de uma situação de bola parada, hoje também tivemos um golo que surge numa situação de uma bola parada, que são das poucas situações de bola parada que tivemos, uma delas foi bem aproveitada. E penso que nós, ao longo das nossas abordagens, na preparação desse jogo, temos dito sempre que o Gelson Dalla é o melhor jogador da Seleção Nacional. Mas, na verdade, ele não está a atravessar um bom momento por conta do tal ritmo competitivo que se adquire em jogo. Ele não está a jogar regularmente no seu clube e isto, de certa forma... É o jogador que faz o único gol da seleção. Exatamente, tem-lhe retirado algum ritmo competitivo. Hoje já esteve melhorzinho, tanto é que a entrada da segunda parte consegue aquele golo que era importante até para o jogador ganhar confiança, e era no momento em que o jogador consegue fazer aquilo, ganha confiança, o treinador retira-lhe do jogo. E penso que isso, de alguma forma, abandonou também. Foi uma substituição mal feita. Penso que foi precipitada. Não quero aqui acreditar que foi mal feita, mas foi precipitada. Eu penso que, por falta de ritmo, o Gelson Dalla não precisaria fazer 90 minutos. Mas podia, depois de ter feito o golo, era uma questão, inclusive, de gerir, porque o Gelson Dalla é a nossa principal referência de ataque e é o jogador mais catalogado pelos nossos adversários. Isto, de certa forma, faz com que os adversários preocupem-se mais com dar mérito à equipa cabo-verdiana, que penso que fez um scouting apurado da Seleção Nacional, apesar de Angola ter jogado com muita bola, mas eu quero acreditar que foi uma posse consentida, porque tanto é que quando o Cabo Verde tivesse a bola, conseguia sair em transições e chegava com alguma facilidade. Ou seja, Cabo Verde jogou com a vontade. Exatamente. No nosso próprio território. É verdade, sentiu-se em casa e isto é trabalho, chama-se organização. Estamos recordados que eles chegaram a Angola 3 ou 4 dias antes do jogo, porque sabiam das adversidades que iam encontrar, o público, a logística, essa coisa toda. Então, trabalharam na antecipação, e quem trabalha tem-se dito que quem madruga come pão quente. E é justamente o que aconteceu com Cabo Verde. Vamos, Moquito, já voltamos à conversa. Vamos agora olhar para a conferência de imprensa. Falou o selecionador nacional. Vamos ouvir o que diz o técnico da Seleção Nacional. Antes de mais, começando aqui a minha observação à nossa performance de hoje à noite, quero agradecer ao público que esteve aqui, que praticamente encheu o 11 de novembro,
e que transmitiu muita energia à nossa equipa. Fosse pelo público, de certeza que hoje tínhamos ganho o jogo e, portanto, este reconhecimento, este agradecimento que eu, em nome de toda a equipa, faço. Estamos a criar essa conexão e é isso que nos tornará sempre mais fortes. Portanto, antes de mais, meu muito obrigado a todos aqueles que aqui estiveram e aqueles que não estiveram, mas estiveram sempre a torcer para que nós conseguíssemos o resultado melhor esta noite. Pedro Gonçalves, Aniceto Moquinto, qual é a avaliação que faz deste resumo, desta conferência de imprensa? É um reconhecimento que, de facto, se fosse pelo público, teríamos o jogo ganho, casa bonita, e a empresa, aqui parabéns também à empresa que tem os direitos de organização desse jogo, que conseguiu quase encher o estádio 11 de novembro. Mas aqui há uma questão que penso que, a nível da própria direção técnica, é preciso resolverem isso, porque penso que os nossos jogadores não conseguem jogar sob pressão, não conseguem jogar, aliás, diante do seu próprio público. Nós temos acompanhado nos últimos tempos, sempre que a nossa seleção joga em casa, com casa cheia, sente-se pressionada. E quando joga fora, em terreno adverso, com aquele público todo a poupá-los, os jogadores galvanizam-se e conseguem trazer bons resultados. Inclusive, estamos recordados da forma como foram ganhar no Ghana. Não, mas, Mundula, o que é que se passa? Mundula, essa questão não é só não é só com a nossa seleção, inclusive com nossos clubes. Os nossos clubes, normalmente, que participam das afrotaças, têm a dificuldades de jogar em casa, mas lá fora, diante de público alheio, conseguem jogar tão bem. Então, eu penso que é algo isto também que tem que trabalhar. Trabalho mais o lado psicológico. Porque as dimensões de um jogador assentam em 4 vertentes: a condição física, a técnica, a psicológica e a tática. Qualquer uma delas que falhar, o jogador não tem sucesso. E eu penso que a componente psicológica dos nossos jogadores deve ser trabalhada constantemente, sobretudo quando jogam em casa. Ora bem, Moquinto, falamos, aliás, fez referência bem no início da nossa conversa de algumas possibilidades que a seleção ainda tem. Ou seja, possibilidades, entre aspas, de continuarmos a sonhar com a qualificação, a depender de contas. Como é que podemos perceber isso? Bem, como é que essas contas podem acontecer? Matematicamente nós podemos lá chegar, faltam 4 jogos, este é o primeiro da segunda volta, dos 15 pontos possíveis que tínhamos em disputa, perdemos 3, mas ainda restam 12 pontos. 12 pontos esses que podem ser conseguidos por via dos 2 jogos que vamos realizar em casa. Volto a recordar que em agosto, no dia 31, vamos receber em casa as Ilhas Maurícias, aliás, a Líbia, e depois, penso que no dia 6 ou dia 7 de setembro, vamos receber as Ilhas Maurícias. São 6 pontos que temos a discutir em casa e depois teremos mais 3 pontos aí a discutir no Reino da Eswatini. Se conseguirmos esses 3 pontos diante da Eswatini, vamos ver como é que vão estar as contas até lá. Depois iremos discutir o último jogo com Camarões em casa. É verdade, são possibilidades matemáticas. A matemática nos permite ainda sonhar que podemos lá chegar, mas isso tem que ser com um nível de organização muito forte. Temos que nos preparar melhor, trabalhar na antecipação, de formas a não voltarmos a ser surpreendidos em casa, tal como vivemos esse pesadelo hoje em pleno estádio 11 de novembro. Aniceto Moquinto, obrigado por ter vindo ao Girassol Jornal. Obrigado. Estamos juntos e a continuação de bom trabalho. Ainda no calor das emoções desportivas e em meio a este dissabor da derrota da nossa seleção, seguimos ao encontro do António Matamba. Está ainda no estádio 11 de novembro, traz o que dizem os adeptos. Matamba, boa noite. O que é que podes descrever daí? Boa noite, Simeão Mundula. Respondemos da parte externa nacional.
11 de novembro, onde dentro de alguns minutos terminou a partida entre a nossa seleção e a seleção de Cabo Verde. Infelizmente a nossa seleção perdeu por 2-1 e tem quase certificado para não seguir rumo ao Mundial 2026. Foi uma derrota que deixou os adeptos bastante descontentes. É só vermos essa fotografia, a imagem de Song Magalhães. Os adeptos do futebol angolano estão totalmente descontentes, sem ânimo até para regressarem para casa por conta deste resultado negativo que a seleção angolana obteve no Estádio Nacional 11 de novembro, que teve uma casa bastante preenchida. Mais de 30 mil adeptos estiveram a puxar pela nossa seleção. No entanto, infelizmente, os Palancas Negras não conseguiram acompanhar a dinâmica dos adeptos e perderam diante da seleção de Cabo Verde. Vou à conversa agora com um dos adeptos angolanos que está aqui presente. Vamos à conversa com o adepto que está aí a passar. Muito boa noite, seu nome lá para casa? Boa noite, Firmino Magalhães. Então, Firmino, Angola joga e perde diante dos seus adeptos. Que palavra tem em relação a este jogo da nossa seleção? Estamos muito tristes, nós viemos cá, enchemos muitas gargantas, quase lotamos o estádio 11 de novembro, infelizmente perdemos por 2-1. Primeiro está na desorganização da nossa própria federação. Chegamos aqui no estádio 11 de novembro, não temos bilhetes para nós entrarmos aqui dentro. A maioria das pessoas aqui entraram de favor e não pode, a federação está a se organizar mais. Agora vamos ir à segunda parte do treinador. Não devia tirar o Gelson Dalla, quando tirou o Gelson Dalla e o maestro, o jogo da Angola morreu totalmente. E o Kialunda Gaspar é um defesa que na Europa joga aqui em Angola, ele tem que arriscar mais. Nem uma Frida, nem uma moeda, ele tem que começar. O Kialunda Gaspar é o coração da seleção, tem que dar o coração dele. Realmente estamos muito tristes, mas vamos aguentar. Senhor Firmino, com essa derrota, Angola quase que está eliminado da corrida ao Mundial. Seria ganhar com essa derrota, vamos depender de terceiro e sempre a viver isso, estamos cansados. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Firmino. Vou à conversa com mais um adepto do futebol angolano. Seu nome primeiro lá para casa? Samuelton José é o meu nome. Senhor Samuel, senhor Samilson, que visão tem em relação a esta derrota dos Palancas Negras? Olha, estamos decepcionados com a nossa derrota. O Gelson não tinha que sair, tinha que ter mais espaço. O Gelson, o nosso jovem Gelson tinha muito, mas o Chico Banza também deve ter mais. Olha, faltou mesmo atenção. O Chico Banza falhou. O número 2, o Ossi. Essa derrota foi mérito da seleção de Cabo Verde ou de mérito dos Palancas Negras? Olha, nós tínhamos tudo para ganhar. Falta de atenção no jogo e determinação, finalidade. Faltou mais finalidade. Muito obrigado. É a conversa com os adeptos do futebol angolano. Simeão Mundula, como as imagens podem aparecer, podem mostrar claramente o descontentamento daquilo que é a exibição da nossa seleção. Mas nós vamos continuar a acompanhar as incidências do pós-jogo Angola-Cabo Verde e outros pormenores voltaremos a dar com maior desenvolvimento no programa dedicado ao desporto da Rede Girassol, no caso, o desporto na rede da edição de quarta-feira. Saudações. Ora, saudações. António Matamba, do 11 de novembro, adeptos descontentes com a derrota da Seleção Nacional. Circular de Saurimo. Inauguração. Em destaque. E é para conferir mais à frente, o Tribunal Supremo rejeitou nesta terça-feira o pedido de contraditório da defesa dos generais Manuel Alder Vieira Dias Copelipa e Leopoldino Fragoso do Nascimento Dino, na quarta sessão do julgamento destinada à resposta das questões prévias. O Tribunal considerou que as questões não eram de objeto de contraditório, a decisão que gerou contestação por parte dos advogados.
A sessão desta terça-feira estava reservada para a resposta do Tribunal Supremo às questões levantadas pelos advogados de defesa, como a idoneidade do intérprete de mandarim e a aplicação da lei da amnistia aos crimes imputados aos arguidos. O tribunal trouxe um novo intérprete indicado pela Embaixada da China, com conhecimentos jurídicos e que prestou juramento em dizer apenas a verdade. Todavia, a grande tensão do dia surgiu quando o tribunal rejeitou qualquer possibilidade de contraditório por parte da defesa. O Tribunal Supremo declarou que as respostas às questões prévias não eram passíveis de contestação. Nós temos exemplos, tem a jurisprudência de tipos de ilícito que foram praticados na mesma data em que este Tribunal Supremo considerou que estavam amnistiados. Há questões muito claras sobre a interpretação da norma. Por exemplo, sobre o momento da prática do crime. Está muito claro no Código. As normas estão lá e as questões são extremamente claras. Agora, na verdade, o Ministério Público usar e usa como quiser, está no seu direito, mas isto não deve coatar que a defesa apresente os seus pontos de vista, não sem muitos argumentos, porque isso já o fizemos, mas nos termos da lei. É apenas, nem sequer estamos a falar de uma interpretação de qualquer natureza da lei, é uma interpretação literal da lei. O silêncio imposto à defesa provocou indignação entre os advogados, que insistiram no direito de resposta. Nós estamos aqui para produzir prova. Ainda só estamos em sede de questões prévias e era fundamental que o Tribunal deixasse que as questões fossem esgotadas, as questões prévias. Infelizmente, o Tribunal não deixou. No entanto, a juíza presidente Anabela Valente foi categórica, sem espaço para contestação. Decisão tomada numa altura em que a imprensa já estava do lado de fora. O Código de Processo Penal diz que as audiências são públicas. A imprensa está na audiência. O que é que nós estamos a esconder? O que é que se vai esconder se a audiência é pública? É uma audiência aberta. Qualquer cidadão que queira pode vir. A Ordem dos Advogados de Angola contestou a tentativa do tribunal de impedir a sua intervenção na defesa de Fernando Gomes, um dos arguidos e advogado de profissão. A Ordem dos Advogados está em condições de responder isso. Fundamental. Razão pela qual teve-se acesso ao processo, avaliou-se os seus atos. Se fossem crimes, a Ordem estaria a corroborar com o Ministério Público. E concluído que os seus atos foram praticados nos termos em que acabei de me referir, não vejo razões para um Tribunal Superior dizer algo e trazer esse vexame e o tempo perdido de estar aqui para dizer que não se pode assistir o associado. A Ordem insiste que deve intervir sempre que um dos seus associados for constituído arguido por atos praticados no exercício da advocacia. O pronunciamento da Ordem vai ser nos limites daquilo que é o exercício da advocacia, sem entrar no mérito das questões que vão ser aqui discutidas. O julgamento do caso Dino e Copelipa, que tem sido marcado por adiamentos e tensão entre as partes, vai prosseguir na próxima segunda-feira, 31 de março, altura em que o Tribunal Supremo deverá responder às questões prévias apresentadas pelos advogados de defesa. O Presidente da República reafirmou hoje a aposta do Governo na construção e reabilitação das vias de acesso. João Lourenço, que falava no final da jornada de 2 dias de trabalho na província da Lunda Sul, garantiu que a linha ferroviária também consta das prioridades. Por outro lado, o chefe de Estado disse que a sua saída da mediação do conflito que opõe a RDC ao M23 não diminuiu a preocupação de Angola com aquela situação. Foi o segundo de 2 dias de trabalho do Presidente da República em terras da Chianda. Durante a jornada, o titular do Poder Executivo orientou a primeira reunião ordinária do Conselho de Governação Local, onde foram discutidos e aprovados diversos documentos com realce para os que têm que ver com a melhoria das vias de comunicação. No final da jornada, o Presidente da República, João Lourenço, reafirmou em entrevista aos jornalistas que consta das prioridades do seu governo a construção e reabilitação das vias de acesso e da malha ferroviária, visando, desta forma, a facilitação na transportação de pessoas e bens em todo o território nacional. Bom, quanto à obra
da circular de Saurimo, eu confirmo a qualidade da obra, portanto, confirmo pelo que vi, pelo que senti a conduzir esses cerca de 39 quilómetros. Isso vai facilitar a vida de todos, não apenas dos habitantes de Saurimo, mas de todos aqueles que, partindo de Luanda, com destino ao leste do nosso país, da província da Lunda Sul, da Lunda Norte, do Mochico e do Mochico Leste, fizerem a transportação de cargas e de pessoas. Com relação ao ramal ferroviário Luena-Saurimo, é um projeto que vai acontecer. Vai acontecer, como sabem, um projeto desta envergadura tem uma fase de preparação para o projeto em si, de mobilização dos recursos financeiros, de financiamento, mas nós reiteramos que o que se disse aí há uns tempos sobre este ramal não foi mera propaganda, mas é algo que efetivamente vai acontecer. Em conferência de imprensa, o chefe do governo sinalizou que, além de melhorar a atual rede rodoviária do país, a atenção passa também pela ampliação das estradas, tendo em vista a nova divisão político-administrativa. Ontem aprovamos um programa de construção e recuperação de estradas de terra, sem prejuízo de aquelas vias que se considerar que devem ser asfaltadas, portanto, virem a ser asfaltadas. O nosso país tem uma extensão territorial bastante grande e, como consequência disso, uma rede rodoviária bastante extensa, que vai crescer ainda mais. Portanto, nós temos a missão não apenas de conservar a atual rede rodoviária, como ampliá-la. Por várias razões, não apenas pela extensão territorial do país. Questionado sobre a sua retirada do processo de mediação do conflito que opõe a República Democrática do Congo ao M23, apoiado pelo Ruanda, o chefe de Estado e presidente da União Africana disse que a decisão não vai beliscar as relações entre Angola e a RDC. João Lourenço disse mesmo que Angola não teme uma possível invasão da sua fronteira em consequência da situação no leste da RDC. Quanto à primeira questão de uma hipotética invasão externa, também não sei o que é que leva a pensar que isso pode acontecer. Não tem ligação absolutamente nenhuma entre uma coisa e outra. O facto de nós termos abandonado a mediação, isso não é nenhum sinal de inimizade com absolutamente ninguém. De referir que durante a sua jornada na Lunda Sul, o Presidente da República, João Lourenço, inaugurou a circular de Saurimo, que vai facilitar a ligação com as províncias de Malange e da Lunda Norte. De facto, sobre esta circular de Saurimo, inaugurada hoje pelo Presidente da República, que vamos falar a seguir, uma infraestrutura que vai facilitar a interligação entre as províncias da Lunda Sul, Lunda Norte e Malange. Depois de fazer o corte da fita e inaugurá-lo, o Presidente da República assumiu o volante da viatura protocolar e, na primeira pessoa, testou a imponência da via. O Presidente da República chegou à Ponte Grande do Rio Candembe por volta das 10 horas. A sua presença no local tinha como justificativa a inauguração da circular de Saurimo, uma infraestrutura rodoviária que compõe o último ponto da reabilitação da Estrada Nacional 230, que interliga Luanda às províncias do leste de Angola. No local, o Presidente João Lourenço recebeu informações sobre as valências da circular e da Nacional 230. Vossa Excelência, Sr. Presidente, autorizou a reabilitação da Estrada Nacional 230 Troço-Malange-Saurimo, com uma extensão de 625 km, da qual a estrada circular onde nós estamos é o último dos 10 km. Com esse despacho, aprovou-se o valor
total de 392 mil milhões de kwanzas, dos quais 41 mil milhões de kwanzas estão nesta mesma obra. Esta obra cumpre o seu objetivo principal, que é desviar o tráfego da zona urbana e todo o outro tráfego que não se dirige à cidade sede. Ela liga ainda as estradas 230 e 180 às províncias da Lunda Norte, de Malange, do Mochico e do Mochico Leste. De seguida, o chefe de Estado, acompanhado da Primeira-Dama da República, deixou a tenda, descerrou a placa e fez o corte da fita, num gesto que significou a inauguração oficial da circular. Todavia, o Presidente da República não quis somente ficar pelas explicações que recebeu do Ministro e de outras entidades e optou mesmo por experimentar ao volante as valências da estrada. João Lourenço pediu licença ao motorista e pegou no volante para conduzir a viatura protocolar, testando a qualidade da circular de Saurimo, que contempla um total de 39,6 km de malha rodoviária. Os trabalhos tiveram início em 2020. Na altura, priorizou-se troço por troço, ou seja, Malange, Rio Lui, Chamuteba, Cangola e Moamussanda. Seguidamente, os novos troços, Sapimbe, Rio Tó, Rio Peso, Saurimo. Os trabalhos desta estrada circular tiveram início em 2022. Para o governador da Lunda Sul, Daniel Félix Neto, a inauguração da circular vai impulsionar o desenvolvimento da região leste de Angola. Este investimento demonstra um compromisso real do governo da República de Angola com o desenvolvimento equitativo de todas as áreas do nosso país, encurtando as distâncias, combatendo as assimetrias, promovendo a inclusão econômica e social, bem como melhorando as condições de vida dos angolanos e de todos aqueles que escolheram o nosso país para trabalhar e fixar residência. As obras de construção da circular de Saurimo tiveram início em 2022, ao passo que a reabilitação da Estrada Nacional 230 começou em 2020. Trata-se de uma via fundamental para a integração territorial de Angola, conectando a cidade de Malange a Saurimo, Lunda Norte, Mochico e Mochico Leste. O Presidente da República constatou nesta terça-feira o nível de andamento das obras de conclusão do Instituto Politécnico da Universidade de Luanda Conde, localizado na província de Lunda Sul. A infraestrutura, financiada pela SODIAM, vai contribuir de forma positiva no processo de formação de quadros a nível da região leste do país. A província da Lunda Sul foi palco de um momento marcante com a visita do Presidente da República ao Instituto Superior Politécnico da Universidade Luigi Aconde. Este complexo educacional, que conta com uma infraestrutura moderna, composta por mais de 30 salas de aula, distribuída em um espaço de 13 mil metros quadrados. Dizer que este Instituto Politécnico faz parte da Universidade Luigi Aconde, que tem a reitoria da Lunda Norte, onde também estamos a financiar o projeto para novas infraestruturas da universidade. Aqui no Instituto Politécnico, como vem, é um instituto que também teremos formação que nos interessa ao setor. O ministro dos Recursos Minerais e Petróleo, Diamantino Azevedo, destacou o papel das empresas mineiras na construção do Instituto, ressaltando suas responsabilidades sociais e o apoio oferecido para viabilizar projetos de tamanha relevância. A nível social, o que podemos destacar é o incentivo de várias ações de suporte ao ensino, e não só, não? Nós temos atividades em vários outros setores. Por isso é que nós divulgamos
O ano passado, o relatório dos projetos sociais do setor petrolífero e diamantífero, realizado durante o mandato passado. E anualmente iremos também divulgar esse relatório social para que todo o povo angolano tenha o devido conhecimento de tudo que a indústria extrativa tem contribuído. Região Leste de Angola. Vai impactar significativamente na medida em que vai acolher o Instituto Politécnico da Universidade de Luís Anconda, onde nós temos concentrados cursos de engenharia que estão muito ligados para a vocação desta região. Portanto, nós temos cursos ligados à área de Minas, à área de Geologia, à área de Construção Civil, à área da Eletrotecnia, à área de Informática e podemos, com a capacidade instalada, que é de cerca de 5.400 estudantes, aumentar a oferta formativa, trazendo para aqui alguns cursos complementares. Vai, naturalmente, criar valências e competências na juventude local, para o mercado local, em perfeita interação com as empresas que estão cá presentes e também com outros recursos tecnológicos que também estão disponíveis e que podem apoiar e auxiliar a atividade docente e investigativa. Estamos a informar, é o Girassol Jornal, edição de terça-feira. Seguimos para o primeiro intervalo da noite. Até já. Já de volta outra vez, boa noite. Transportadores de carga e operadores interprovinciais ouvidos hoje pela nossa reportagem mostram-se surpreendidos com a subida do preço do gasóleo para 300 kwanzas o litro e calculam gastos que chegam ao dobro da despesa por viagem. Eles falam na possibilidade de subir o preço da corrida em função do impacto da medida. Dormimos e acordamos que o preço do combustível subiu. Com a subida do preço do combustível, os autocarros de longo curso e caminhões de transportes de carga passaram a gastar o dobro do custo de cada viagem e, por isso, ponderam aumentar os preços da tarifa pela transportação de carga e passageiros. Na conhecida paragem de transportes interprovinciais do Tixou, os automobilistas falam dos constrangimentos que estão a viver desde segunda-feira, dia em que foi reajustado o preço do gasóleo de 200 kwanzas para 300 kwanzas o litro. Nenhuma rádio anunciaram, nenhuma rede social anunciaram, nenhum jornal saiu. De um dia para o outro, eu estava saindo do Saurimo para Malange, no caminho, saí no Saurimo quando eram acho 15 horas, cheguei em Malange de noite, cheguei em Malange, o combustível subiu. Então eu estava preparado com dinheiro para pagar o combustível de 200 kwanzas. Agora tinha que reduzir os valores, nem conseguia abaixar. Cheguei em Luanda quase completo aceso, danificava mais o carro por causa dos injetores, outras coisas mais. Nós abastecíamos assim 40 mil kwanza. Ontem, por exemplo, vim do Ambo, saí da contramão de 2 horas, cheguei nas bombas, abasteci logo de 70 mil kwanza. E senti um peso, uma vez que o combustível subiu, os preços se mantêm de maneiras que estão. Estamos a cobrar daqui a um Ambo 7 mil kwanza e o material subiu. Não conseguimos fazer nada, está difícil. Francisco Diogo é profissional do volante há mais de 15 anos. Ficou surpreendido com a subida do preço quando estava num posto de combustível à saída da província do Mochico para Luanda. O senhor não prestou atenção no tabuleiro lá dos preços? O combustível subiu. O combustível subiu como? O combustível subiu. Automaticamente, eu como sabia que o combustível que foi reabastecido não ia entrar em Luanda, tive que ligar para o patrão. Mas eu, por exemplo, tenho 2 colegas que estão lá à espera da transferência de dinheiro que é para poderem conseguir chegar em Luanda. Estão retidos? Estão retidos lá, porque o valor, eles contaram com o valor e o preço foi outro. Nos 4 terminais de carregamentos interprovinciais de autocarros e parques de caminhões visitados nesta terça-feira pela rede Girassol, já se fala em aumento de preços de bilhete de passagem e da subida da tarifa pelo transporte de carga. É também o assunto do dia no Parque da Munua, em Viana. Sim, nessa ordem de ideia, o frete tem que subir. Anteriormente era 650 mil de Luanda para o Saurimo, agora também temos que meter qualquer coisa, atendendo a subida do combustível. Nesse momento tem que se alterar os preços dos fretes,
que é para poder conseguir viajar, porque isso vai criar um transtorno tanto para os patrões, para o pessoal que freta os carros. Até parece tudo combinado entre os automobilistas, mas para quem o meio depende do gasóleo, só fala em aumento de preços. Nós queremos que, como o combustível subiu, também queremos que pelo menos os preços também sobam. Além da subida do preço do gasóleo, péssimas condições de algumas estradas, instabilidade cambial e desvalorização da moeda são apontados por caminhonistas como outros fatores que podem influenciar na subida da tarifa. Se esta medida se efetivar, vai pressionar os preços ao consumidor final. E dados divulgados pela Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis dão conta que a produção de petróleo no país para o mês de fevereiro foi de 29,5 milhões de barris, correspondendo à média diária de 1.054.000 barris de petróleo contra 1.072.000 previstos nos principais mercados. O petróleo está a ser hoje cotado a $72 o barril. A produção de gás associado durante o mesmo período foi de 76,776 milhões de pés cúbicos, correspondente à média diária de 2.742 milhões de pés cúbicos, dos quais 940 foram injetados para manutenção da pressão dos reservatórios, 929 foi disponibilizado à fábrica ALNG e 289 para geração de energia nas instalações petrolíferas. Na Associação de Cabinda, a produção foi de 240.452 barris, correspondendo à média diária de 8.588 barris, repartida pela produção de propano de 4.934 barris, butano de 3.237 barris e LPG onshore 416 barris. Em fevereiro, os levantamentos de Angola foram em mais de 30 milhões de barris, correspondendo à média acima dos 1 milhão de barris de petróleo por dia, contra os 1.091.9 previstos, sendo que a concessionária efetuou o levantamento correspondente a 28% do total dos levantamentos. Com este total, 28,7 milhões correspondem às exportações, enquanto mais de 1 milhão de barris correspondem às entregas à refinaria de Luanda. Durante o mês de fevereiro, estiveram em atividade 13 unidades de sondagem, sendo 2 sondas em terra, no bloco de Cabinda, e outras 3 unidades em águas rasas. Com queda registrada nas últimas semanas, o Brent abriu nesta terça-feira na casa dos $72. O petróleo continua a ser a principal fonte de receita e exportação de Angola, sendo que em 2024 as receitas atingiram um pico de 36,2 bilhões de dólares. O Orçamento Geral do Estado para o exercício econômico de 2025 foi preparado com um preço de $70 o barril e estima uma produção de 1.098.000 barris de petróleo por dia. Sul do país. Administradores municipais adjuntos. Capacitação. Em destaque. Veja mais à frente. Foi aberta nesta terça-feira na Assembleia Nacional a Conferência sobre o Orçamento Participativo, um instrumento que visa garantir a participação direta dos cidadãos na governação local e na definição de políticas públicas, o que se pretende é incentivar o diálogo e a troca de experiências entre os operadores orçamentais. Trata-se de um documento que permite aos cidadãos participar na definição de prioridades e na gestão pública, em que os munícipes decidem sobre os projetos a executar. O orçamento participativo foi instituído pelo Decreto Presidencial 234/19 de 22 de julho. O orçamento participativo reflete o compromisso da administração pública com a promoção da democracia. Entretanto, ao ser analisado em conferência, o Parlamento quer mecanismos legais para que seja implementado de forma efetiva. Em representação da Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, o primeiro vice-presidente da Casa das Leis, Américo Kononoka, sublinhou que, pela sua importância, a gestão dos recursos públicos deve ser feita com a máxima transparência. O orçamento participativo assume uma importância ímpar,
pois compreendemos que a gestão dos recursos públicos deve ser feita com a máxima transparência e com a plena participação das comunidades, garantindo que as decisões sejam tomadas com base nas reais necessidades e prioridades da população. É por esta razão que no nosso país, relativamente à administração pública, a orientação constitucional é a de que a mesma prossegue o interesse público, devendo no exercício da sua atividade reger-se pelos princípios da igualdade, legalidade, justiça, proporcionalidade, imparcialidade, boa administração, probidade, do respeito pelo património e da responsabilização. O parlamentar frisou que o acompanhamento e avaliação das propostas implementadas são cruciais para a execução plena dos projetos. Contudo, a participação da comunidade nesse processo de monitoramento é igualmente e fundamental, pois garante que os cidadãos possam verificar o andamento das obras e garantir que os recursos públicos sejam usados de maneira eficiente e responsável. Neste sentido, apelo à acessibilidade de todos presentes para a preservação e cuidado de todos os bens que são adquiridos. Adquiridos fruto dos orçamentos que são aprovados e implementados para servir os cidadãos e as suas comunidades, tendo como consequência a aproximação entre o Estado e o cidadão. Caros presentes, a dimensão participativa não se limita apenas à fase de planeamento ou execução. O processo de implementação do orçamento participativo ocorre de forma gradual e envolve várias fases, desde a mobilização das comunidades, as audiências públicas e encontros comunitários. Estiveram presentes na conferência sobre o orçamento participativo deputados, representantes do titular do Poder Executivo, embaixadores e académicos. O embaixador da República de Angola no Quênia, Mário de Azevedo Constantino, disse em Nairobi que Angola reafirma o compromisso de continuar a trabalhar com a ONU Habitat para ser um parceiro crucial no que diz respeito à promoção do desenvolvimento socioeconómico nas áreas de planeamento territorial e urbano. O chefe da diplomacia angolana no Quênia, Mário de Azevedo Constantino, reiterou que Angola vai procurar aprofundar as relações com a ONU Habitat, sobretudo nos projetos de impacto direto para o bem-estar dos cidadãos. Estas reuniões são úteis, são muito importantes, na medida que tratam de questões muito relacionadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E então Angola tem como base, portanto a nossa governação também tem como base os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, de forma que é uma instituição das Nações Unidas que tem um espaço enorme para ir com Angola para reforçar a cooperação bilateral no âmbito dos seus principais objetivos. Para além das questões financeiras, orçamentais e administrativos que estão a ser discutidas pelo Conselho Executivo, nesta sua primeira sessão de 2025, destacam-se igualmente a atualização sobre o projeto de programa de trabalho da ONU Habitat e o projeto de orçamento da Fundação das Nações Unidas para o Habitat e os Assentamentos Humanos para 2026, o briefing sobre a Fundação, Idades e Comunidades Sustentáveis, a implementação das atividades normativas e operacionais da ONU Habitat, entre outros temas. O embaixador Mário de Azevedo Constantino falou igualmente da importância do Conselho Executivo do Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos, ONU Habitat. Está voltada para o desenvolvimento das camadas, diríamos, mais pobres, com menos recursos, comunidades que têm que ter uma vida melhor. Portanto, do ponto de vista da habitação, do ponto de vista de educação, do ponto de vista da paridade de sexo, de formas que é uma organização importante das Nações Unidas e portanto, o ofício das Nações Unidas aqui no Quênia, portanto, exatamente em Nairobi, é uma prova muito evidente da importância que estas organizações têm. Angola deixará o Conselho Executivo do Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos, ONU Habitat, em maio do corrente ano, de acordo com o processo de rotação deste órgão.
A primeira sessão de 2025 do Conselho Executivo do Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos decorre de 25 a 27 de março de 2025 na sede da ONU Habitat em Nairobi. O ministro da Cultura, Filipe Zau, reuniu-se em Joanesburgo, na África do Sul, com o seu homólogo à margem da cerimónia de comemoração do 37º aniversário da Batalha do Cuito Cuanaval, que teve lugar neste domingo. Em Pretória, dominou o encontro entre os dois ministros a cooperação bilateral no domínio do património cultural. Durante a reunião, os ministros da Cultura de Angola, Filipe Zau, e o homólogo sul-africano Gayton Mackenzie avaliaram pontos fundamentais para a cooperação bilateral no domínio do património cultural, entre eles a discussão sobre a integração do Cuito Cuanaval na lista indicativa da Unesco para inscrição a Património Mundial. O encontro teve lugar à margem da comemoração do 37º aniversário da Batalha do Cuito Cuanaval, que teve lugar em Pretória, na África do Sul. No evento, Filipe Zau ressaltou a importância da participação da África do Sul e demais países envolvidos no conflito e reafirmou que a inscrição do Cuito Cuanaval a Património Mundial será uma vitória para toda a África Austral, com consequente reconhecimento a nível mundial de um evento que tanto sacrifício custou a todos os países envolvidos, o espírito cada vez maior de aproximação que tem sido registrada entre Angola e a África do Sul. Por seu lado, Gayton Mackenzie enalteceu a solidariedade de Angola, Cuba e Rússia pela causa da liberdade dos povos sul-africano e namibiano e reconheceu a importância da Batalha do Cuito Cuanaval na queda do regime racista do apartheid. Os dois ministros, acompanhados pelos embaixadores de Cuba, Namíbia e Rússia, representantes dos países envolvidos na Batalha do Cuito Cuanaval, renderam homenagem aos soldados tombados durante o conflito diante da parede dos nomes, onde estão imortalizados mais de 185 mil nomes de heróis nacionais e estrangeiros tombados pela causa da libertação da África do Sul em vários conflitos, incluindo a Batalha do Cuito Cuanaval. A província de Cabinda vai acolher na próxima quarta-feira, amanhã, as 12ª Jornadas Parlamentares da UNITA, que pretende levar a cabo atos de auscultação dos municípios sobre a realidade naquela região do país. O presidente do grupo parlamentar da UNITA disse hoje em Luanda que as questões políticas específicas que Cabinda tem por resolver motivaram a escolha da província para albergar as 12ª Jornadas Parlamentares de sua organização político-partidária. Liberty Chiaka, que falava em conferência de imprensa de lançamento das Jornadas Parlamentares do Partido Galo Negro, considerou que a independência alcançada pelo país a 11 de novembro de 1975 ainda não se reflete de todo na província de Cabinda. Escolhemos Cabinda porque o povo de Cabinda tem questões políticas específicas a resolver. Tem uma maneira muito própria de manter viva a sua cultura e tradições bem marcadas. E, acima de tudo, algumas expectativas político-legislativas no Parlamento angolano. Vamos trabalhar em Cabinda para escutar tudo o que o povo mbinda tem para dizer aos seus deputados. Decorridos 50 anos na era pós-colonial, a situação em Cabinda é tão triste quanto a situação vivida nas restantes parcelas do território angolano. A República de Angola, proclamada a 11 de novembro de 1975, não é de facto uma res pública, expressão latina que significa coisa pública ou coisa de todos. A situação é agravada ainda pela existência de facto de uma guerrilha conduzida pela FLECFAC. O parlamentar do maior partido da oposição em Angola sinalizou que as 12ª Jornadas servirão também para abordar mecanismos de concretização de uma autarquia supramunicipal de Cabinda. Vamos discutir as formas de concretização da autarquia supramunicipal de Cabinda, que o nosso projeto de lei consagra como pessoa coletiva de direito público de âmbito territorial, portanto provincial, livremente instituída por todas as autarquias municipais de Cabinda. O objetivo central
da autarquia supramunicipal de Cabinda é a prossecução de interesses próprios dos munícipes. Os objetivos econômicos e sociais, nos termos da Constituição e da lei, incluem contribuir para o combate à fome e à pobreza, concretizar o objetivo nacional da eliminação das assimetrias por via de uma distribuição mais equitativa dos recursos públicos entre o Estado e as autarquias, assegurar a prestação de serviços públicos nas aldeias, bairros e comunas com mais racionalidade e participação direta dos administrados e, assim, contribuir para o desenvolvimento harmonioso do território nacional. O Grupo Parlamentar da UNITA pela Autonomia Local ao Serviço do Cidadão é o lema que vai nortear as 12ª Jornadas Parlamentares do Galo Negro, que arrancam nesta quarta-feira, 26 de março, e terminam no domingo, dia 30. Estamos a informar, seguimos para mais um curto intervalo. Até já. Regresso da informação no Girassol Jornal. Olhamos para a atualidade além fronteiras. A Organização das Nações Unidas alertou hoje para o perigo da interrupção da redução da taxa de mortalidade infantil no mundo. Segundo a ONU, a onda de redução da mortalidade pode ser travada devido aos cortes na ajuda internacional. Confira o compacto. Segundo o relatório anual elaborado pelo Unicef, OMS e Banco Mundial, os progressos feitos em décadas estão agora em causa, uma situação que preocupa a comunidade internacional de saúde. Segundo o documento conjunto, em 2023, a mortalidade de menores de 5 anos continuou a diminuir, com 4,8 milhões de mortes, incluindo 2,3 milhões de recém-nascidos com menos de um mês de vida. Depois de cair abaixo de 5 milhões pela primeira vez em 2022, este novo mínimo histórico representa uma redução de 52% desde 2000. A chefe do Unicef alerta que sem as escolhas políticas certas e os investimentos certos, o mundo corre o risco de ver este progresso duramente conquistado revertido. Segundo o relatório, as consequências dos cortes no financiamento serão maiores onde as taxas de mortalidade infantil já são mais elevadas, na parte sul da África do Sul e sul da Ásia. A preocupação das instituições internacionais é expressa numa altura que o governo americano anunciou cortes nos financiamentos para as instituições. O Unicef refere que os efeitos já se começam a sentir, como a escassez de pessoal médico, encerramento de clínicas, interrupção dos programas de vacinação e a falta de tratamento para a malária, por exemplo. O Observatório Internacional de Estudos sobre Terrorismo alertou hoje no seu relatório anual que o continente africano registrou um aumento de vítimas mortais de violência causada por terroristas. De forma mais abrangente, o documento refere que o número de ações terroristas caiu 22% em todo o mundo face a 2023, mas o número de vítimas mortais aumentou consideravelmente devido à elevada letalidade dos ataques, especialmente em África. Segundo os dados do relatório, o impacto do jihadismo foi sentido sobretudo em países africanos como Burkina Faso, que concentrou no ano passado metade dos 10 atentados mais mortais. E a Organização das Nações Unidas anunciou planos para reduzir as suas operações em Gaza, apesar de, no momento, se estar a registrar o aprofundamento da crise humanitária na região palestiniana. A decisão foi tomada por António Guterres, secretário-geral, de acordo com o porta-voz da Organização Internacional. Pese embora se tenha anunciado a redução das operações, a ONU afirma que continua comprometida em fornecer ajuda, pois não estará a deixar a faixa de Gaza numa altura em que sublinhou a necessidade urgente de intervenção internacional. A situação em Gaza se deteriorou depois de uma semana de ataques aéreos e terrestres de Israel, que colocou o cessar-fogo que estava em vigor desde 19 de janeiro. Segundo as autoridades, desde o início do conflito, mais de 500 mil pessoas morreram no enclave palestiniano. A ONU apela a um cessar-fogo e pediu a todas as partes que respeitem o direito internacional.
E retomamos a atualidade nacional. Os administradores adjuntos para a área técnica e infraestruturas dos municípios das classes A e B do Namibe, Cunene, Quando, Benguela e Huila estão a ser formados no Lubango em matérias ligadas ao ordenamento do território e desenvolvimento local. O curso tem a duração de 5 dias e é promovido pelo Ministério da Administração do Território em parceria com a ENAP, no âmbito da nova divisão político-administrativa do país. Os administradores adjuntos para a área técnica e infraestruturas dos municípios das classes A e B, das províncias do Namibe, Cunene, Quando, Benguela e Huila, estão a participar no Lubango do curso de Introdução de Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano Local. A ação formativa, com duração de 5 dias, aberta esta segunda-feira, é promovida pelo Ministério da Administração do Território em parceria com a Escola Nacional de Administração e Políticas Públicas, ENAP, no âmbito da nova divisão administrativa do país. Esta formação está alinhada ao plano de ação de implementação da nova divisão política administrativa, que no essencial visa precisamente municiar os órgãos da administração local do Estado com ferramentas sobre o ordenamento do território, gestão urbana, gestão urbanística, bem como conhecerem todos os elementos que compõem a macroestrutura do Estado no alinhamento com os eixos 1 e 2 do plano de implementação da nova divisão política administrativa. Os participantes da formação esperam adquirir conhecimentos para melhor exercício das suas atividades nos municípios de origem. Gestão de território é sempre o mero prazer de termos uma formação idêntica, cada vez mais para fortalecer as nossas relações entre a instituição que nós representamos. Esta formação é de veras importante, tendo em vista que vai nos munir de ferramentas para o bom exercício e a dinamização das nossas atividades lá nos nossos locais de trabalho. Esperamos uma formação exitosa, pois que em dias atuais, por conta da divisão político-administrativa, faz-se necessário conhecermos os instrumentos que nos possibilitam organizar ou ordenar da melhor forma os municípios. A PCA da ENAP, Sandra Rodrigues Alves, garante que serão formados em todo o país mais de 400 administradores municipais adjuntos e diretores de infraestruturas. Pretendemos com este curso formar 460 administradores municipais e diretores de infraestruturas a nível nacional, portanto a nível das 21 províncias. Isto vai decorrer, esta é uma formação contínua, portanto vai decorrer a nível das 21 províncias com este número que nós temos previsto. Na província do Ambo está em debate a padronização da medicina tradicional natural durante 2 dias. O seminário pretende capacitar os diferentes terapeutas tradicionais provenientes de 8 províncias do país em matérias de diagnóstico e tratamento de doenças. Com foco na saúde e bem-estar da população, os especialistas analisaram a necessidade da maior divulgação do papel da medicina natural para que a mesma possa estar alinhada aos padrões internacionais. Hoje, graças a Deus, as coisas estão já orientadas do ponto de vista governamental. A OMS reconhece a medicina tradicional como um meio de auxílio, um meio complementar da medicina convencional. Em Almatá, nos anos 70, houve essa convenção e definiu-se então a medicina tradicional como parte, portanto, de parceria da medicina convencional moderna. Estamos preocupados sim, porque ainda dentro do nosso seio existem aqueles terapeutas que não conseguem dar a dosagem certa para alguns pacientes. Então surgiu-nos a ideia de fazermos um seminário de capacitação para se informar melhor os nossos técnicos nesta área. A Política Nacional de Medicina Tradicional em Angola foi aprovada pelo Decreto 253/20 de 2 de outubro e visa dar sustentabilidade jurídica aos cuidados primários de saúde no seio das comunidades. Se os produtos não forem produzidos dentro de um controle de qualidade rigoroso, é como tudo, pode, além de trazer os benefícios, também prejudicar o organismo
do indivíduo. Estamos a produzir, do ponto de vista jurídico-legal, com ética e deontologia profissional, para que, de facto, os terapeutas sigam tanto aquilo que é de lei. E temos um pouco por toda Angola, escolas de formação. Claro que também, a nível que nós temos, é necessário que haja, de facto, alguma correção do ponto de vista profissional, curricular, académica, para que possamos estar todos nós terapeutas dentro de um padrão nacional legislado e, quiçá, um padrão internacional. Uma feira de exposição de produtos feitos em Angola e não só, está montada na Biblioteca Provincial, que acolhe o seminário de capacitação dos médicos naturopatas no Ambo. Ora, aí está a jornada cumprida por hoje. Obrigado pela companhia de sempre. O Girassol Jornal volta amanhã à mesma hora, 19h45. Continuação de boa noite de terça-feira.